Gênesis, capítulo 49. Jacó abençoou seus 12 filhos. Jacó chamou seus filhos e disse: Fiquem em volta de mim, e eu lhes direi o que vai acontecer com vocês no futuro. Fiquem reunidos em volta de mim para ouvir, filhos de Jacó. Escutem o que diz Israel, o seu pai. Ruben, você é o meu filho mais velho. Você é a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Você é violento como a correnteza, porém não será o mais importante, pois dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama do seu pai. Simeão e Levi são irmãos. Com as suas armas praticam violências. Não estarei presente quando fizerem planos. Não tomarei parte nas suas reuniões, pois no seu furor mataram homens e por brincadeira aleijaram touros. Maldito seja o furor deles, pois é violento. Maldita seja a sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei na terra de Israel. Eu os espalharei no meio do seu povo. Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. O meu filho Judá é como um leãozinho quando mata sua vítima. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem tem a coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o cetro de rei e os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes, os povos lhe obedecerão. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira, na melhor parreira que há. Ele lava suas roupas no vinho, lava sua capa no vinho cor de sangue. Os seus olhos estão vermelhos de beber vinho, os seus dentes estão brancos de beber leite. Zebulon morará no litoral, onde haverá portos para navios. A sua fronteira chegará até Sidom. Issacar é como um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele se abaixou para que colocassem a carga nas suas costas, e sem reclamar, trabalhou como um escravo. Dan governará a sua própria gente. Será como as outras tribos de Israel. Dan será como uma cobra na beira da estrada, como uma serpente venenosa no caminho que morde a pata do cavalo, fazendo cair para trás o seu cavaleiro. Ó Senhor meu Deus, espero que me salves. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá. A terra de Aser produzirá bons alimentos, dará alimentos que só reis merecem. Naftali é como uma corça solta, que tem lindos filhotes. José é como uma planta perto de uma fonte. Ela dá muita fruta, e os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com os seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme e os seus braços continuaram fortes, pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. O Deus do seu pai ajudará José, o Todo-Poderoso lhe dará bênçãos. Bênçãos do alto céu, bênçãos de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Benjamim é como um lobo feroz. De manhã devorará a vítima e de tarde repartirá as sobras. São essas as 12 tribos de Israel, e foram essas as palavras que o pai disse aos seus filhos quando os abençoou. A cada um deu uma bênção especial. A morte e o sepultamento de Jacó. Então Jacó deu aos filhos a seguinte ordem: Eu estou para morrer e me reunir com o meu povo no mundo dos mortos. Sepultem-me, onde estão sepultados os meus antepassados, na caverna que fica nas terras de Efron, o Eteu, em Macpela, a leste de Manre, no país de Canaã.
Abraão comprou de Efrom essa caverna e o terreno onde ela fica para ser a sepultura da família. Ali estão sepultados Abraão e Sara, a sua mulher, Isaque e a sua mulher Rebeca, e ali eu sepultei Leia. O terreno e a caverna foram comprados dos heteus. Quando acabou de dar essa ordem aos filhos, Jacó deitou-se de novo na cama e morreu, indo reunir-se assim com o seu povo no mundo dos mortos. Gênesis, capítulo 50. José se atirou sobre o pai, chorando e beijando o seu rosto. Ele deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamarem o corpo do seu pai, e assim eles fizeram. Gastaram 40 dias para fazer isso, o tempo normal para embalsamar um corpo. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Quando passou o tempo do luto, José falou com os altos funcionários do palácio do rei do Egito. Ele disse: façam o favor de levar ao rei a seguinte mensagem. Quando meu pai estava para morrer, ele me fez jurar que eu o sepultaria no túmulo que ele mesmo preparou no país de Canaã. Por favor, deixe-me ir sepultar o meu pai, que depois eu voltarei. O rei respondeu: vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar que faria. E assim José foi sepultar o seu pai. Com ele foram as autoridades ligadas ao rei, os altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Foram também as famílias de José, dos seus irmãos e de Jacó. Deixaram na terra de Gozém somente as crianças pequenas, as ovelhas, as cabras e o gado. Também foram homens a cavalo e em carretas, de modo que o grupo era muito grande. Quando chegaram a Atade, que fica a leste do rio Jordão, fizeram uma cerimônia de sepultamento num terreiro onde o trigo é malhado. Ali choraram muito alto durante 7 dias. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram: como é impressionante o choro desses egípcios! Por isso puseram daquele lugar o nome de Abel-Misraim. Assim os filhos de Jacó fizeram com o seu pai tudo o que ele havia ordenado. Eles levaram o seu corpo até Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela, a leste de Manre, no terreno que Abraão havia comprado de Efrom, o heteu, para ser a sepultura da família. Depois do sepultamento, José voltou para o Egito com os irmãos e com todos os que o haviam acompanhado. Final da história de José. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. José ficou morando no Egito, ele e a família do seu pai. José viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim. Ele também pegou no colo, como membros da família, os filhos do seu neto Maquir, que era filho de Manassés. Certo dia, José disse aos irmãos: eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse: estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer,
levem o meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos. O seu corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito. Êxodo, capítulo 1. Os sofrimentos dos israelitas no Egito. São estes os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito, cada um com a sua família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Os descendentes diretos de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram, e também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos, e eles se espalharam por todo o Egito. Depois, o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo: Vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim, os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramessés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. O rei do Egito deu a Sifrá e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: Quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixem que viva. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: Por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? Elas responderam: É que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que a parteira chegue. As parteiras temiam a Deus e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: Joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que todas as meninas vivam.